Boa noite a todos e todas. Nós vamos compor a mesa nesta nossa sessão solene, chamando primeiramente o seu nosso amigo presidente do Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre. Todos. Chamamos também para compor a mesa o presidente da Federação de Contadores e Técnicos de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, contábil, o Fernando Espírito. Também vamos convidar para compor a mesa o representante da Confederação Nacional das Profissões Liberais, o Sérgio Dista. Nós citamos também como extensão da mesa o representante do Conselho Regional de Contabilidade, o amigo Juliana Batista. Boa tarde a todos, boa noite. Boa noite, fica melhor, né? É um prazer estar aqui nessa casa hoje, acompanhando a homenagem do nosso sindicato de 80 anos. Em nome do nosso vereador Ferronato e do seu presidente, cumprimento as autoridades e a todos os demais presentes nessa casa. Vereador, o senhor falava do tempo dos livros. Eu não vou dizer que sou do tempo dos livros, senão vai denunciar a minha idade, mas sou do tempo da gelatina. Meu primeiro trabalho foi com a gelatina, porque a gelatina era uma assunto meio enfim. Mas o tempo passa e as coisas se atualizam e hoje nós estamos na era que o papel não é mais tão necessário assim. Hoje eu tive, talvez o senhor já tenha tido o contato. Eu tinha um cheque muito alto, R$200, e fui depositar no banco. E eles trocaram a máquina do banco. Eu botei o cheque lá como indicado, o cheque entrou, pediu se era para depositar, apertei sim, deposito. Depois veio o recibo e o cheque não entrou. Como que pode? Fui consultar com o gerente e dizer agora não queremos mais papel. Fiquei com o cheque de R$200 no bolso, fui consultar minha conta e falou de bolso. Então, os senhores imaginam aonde que nós chegamos, né? Isso me aconteceu hoje pela primeira vez. Aprendi depois de perder os cabelos, mas essa. E por que falei nisso? Como eu sou lá do tempo da gelatina, para mostrar que hoje o contador, se não tiver informática, se não estiver adaptado, não consegue mais trabalhar. Dito isso, eu quero cumprimentar na pessoa do Dirceu, o Sindicato de Porto Alegre, pelos seus 80 anos. Uma entidade, para chegar aos 80 anos, com o vigor e com a visibilidade e a importância do Sindicato de Porto Alegre, só tem um motivo.
o grande trabalho desempenhado pelas suas diretorias e seus gestores. Se hoje a nossa federação completou, tem 75 anos, Sindicato de Porto Alegre, 80, nós temos sindicatos com 90, 91, 92 anos. Isso demonstra a capacidade dos contadores de gerir seu negócio. E por isso, vereador, assina embaixo nas suas palavras quando diz que todo empresário hoje, antes de qualquer negócio, se aconselha com o contador. O contador, num passado não muito distante, depois que o fato e os atos tinham acontecido, ele era chamado para resolver se estava problema ou para registrar. Hoje não. Hoje ele tem que ser o primeiro. O contador hoje ele é o médico da empresa. Eu tenho médico que eu consulto há uns 20 anos, 30. Ele já sabe o meu histórico. A mesma coisa é a empresa. Quando o contador é antigo, ele sabe todos os itens. Sabe até o contador quando toca o telefone para o nome do cliente está ligando. Às vezes acontece. Então, senhores, mais uma vez, Dirceu, parabéns pelos 80 anos, parabéns pela homenagem e a nossa responsabilidade, tanto como contador, como entidade contábil, está aumentando logo aí na frente, quando nós tivermos em mãos a dita reforma tributária. Porque, minha opinião, eu acho que é uma reforma para aumentar a arrecadação e uma concentração de renda. Vida longa ao sindicato e muito trabalho para nós. Parabéns e obrigado a todos. Boa noite, senhoras e senhores. Saudação especial ao nosso presidente Dirceu, em nome do qual saúdo a todos aqui presentes na mesa e às autoridades já mencionadas. Primeiro vou dizer um pouco o que é a CNPL. A CNPL é a Confederação Nacional das Profissões Liberais, a nível na área sindical, ao terceiro grau, sindicato, federação e confederação, e depois entrou centrais sindicais. Nós representamos em torno de 53 profissões liberais a nível Brasil. E também a nossa Federação dos Contabilistas do Estado do Rio Grande do Sul, junto com a Federação dos Contabilistas de São Paulo e a Federação dos Odontólogos do Rio de Janeiro, que fundaram a Confederação Nacional das Profissões Liberais. Então nós temos um braço forte aqui do Sul na composição inicial lá da nossa confederação. Nós na confederação trabalhamos em cima das demandas que as entidades mandam para federações, as federações mandam para nós. Então é um elo de ligação que a gente tem junto com os outros órgãos a nível nacional. Existem muitas mudanças, muitas legislações, e nós, a área contábil, temos tantos sindicatos a nível Brasil, porque nós temos muitas legislações diferentes de outras profissões. São legislações municipais, que é difícil nós conseguirmos fazer que venha outras categorias, digamos, administradores. Tem um sindicato em Porto Alegre, a legislação deles no Estado e no Brasil é igual. A nossa categoria já não é assim. Nós temos legislações federais iguais, as estaduais iguais, mas aí as municipais. Por isso a importância das nossas categorias se unirem
da sociedade contábil. Nossos sindicatos são para isso, a união dos esforços para que a gente tenha mais certeza no trabalho que se está entregando dos nossos clientes ao fisco. E na extensão nós somos um executor das obrigações do fisco. Nós passamos tudo mão beijada e quem nos paga é o nosso cliente. Então nós trabalhamos com o fisco, mas não ganhamos um tostão. E muitas vezes eles somos fiscalizados, porque eles usam o nosso trabalho para interpretar as leis deles. Que se você chegar no dia seguinte ou no mês seguinte no fiscal e perguntar por uma legislação, ele não sabe, nem sabe se tem a legislação. Agora nós precisamos aplicá-la no dia seguinte. É isso a importância que nós precisamos ver das entidades sindicais das bases e participarem. Porque a gente muitas vezes acha que é uma mensalidade, não é. Se a gente olhar no total, não dá uma cerveja por mês, muitas vezes. E você fazendo um curso numa entidade sindical, quantas mensalidades você consegue tirar? E principalmente termos o colega ao lado. Tivemos muito problema da pandemia, que eles não tinham um encontro com as pessoas. Isso fez muita falta para nós. As nossas decisões são pessoais. E tudo que nós assinamos pode ter empresa de contabilidade, mas quem assume é o contador. Não é a empresa, não assume nada. Então nós precisamos ter uma outra visão do nosso papel perante a sociedade, porque a responsabilidade é pessoal, é o nosso registro. A sociedade de contabilidade é um mero formal tributário que a gente tem, facilitar o nosso trabalho, e nós não podemos mais trabalhar só a gente. Nós precisamos ter os parceiros, nós precisamos ter mais gente, que a legislação muda tanto e nós não conseguimos dar valor todo o conhecimento, saber tudo aquilo que se passa no dia a dia. Se nós formos saber tudo o que passa, nós não vamos atender clientes, nós não vamos ter a nossa remuneração como a gente devia ter e não vamos prestar um serviço como a gente deveria prestar. E eu vejo o sindicato, as nossas entidades sindicais, muito importante a todos os momentos, porque nós somos a única entidade que representa os profissionais liberais, o profissional. Nós temos um conselho muito bom, área de fiscalização e registro. O resto nós temos que fazer na entidade sindical. Nós temos as empresas fazem o trabalho deles como empresário, mas não representam o profissional, eles representam a sociedade. E nós representamos o profissional. Essa é a importância das entidades sindicais, a nossa representação pelos profissionais. Isso em todas as profissões. O vereador falou antes das MEI. Eu estive numa reunião, foi no início desse ano em Brasília, onde é que foi lançado um programa justamente para incentivar os MEIs. E também para aquelas pessoas que têm os bolsas, família, bolsa disso, bolsa daquilo, podem abrir o seu MEI. Tem recursos destinados a esses MEI. E eles não perdem essas bolsas por 24 meses. Então é incentivo para novos talentos que possam surgir. É isso que nós temos que começar a colocar, porque tem muitas empresas fechando e tu não consegue trabalho. Nós precisamos incentivar os talentos. Nós temos muita gente que sabe fazer muita coisa boa e bonita e consiga ter a sua renda, mas precisa ter o incentivo, precisa ter o contador. E nessa mesma palestra tinha uma senhora que tinha MEI e ela começou a se dar bem e foi convidada para abrir uma loja no shopping. Ela, o que eu vou fazer? Eu não sei nem o que fazer. Aí começaram a conversar e disseram, procure o contador que ele vai orientar bem vocês. É isso que nós temos que botar para a sociedade. A importância do contador para auxiliar as pessoas que querem empreender.
Isso não é só para a empresa, isso são para as pessoas físicas também. Nós precisamos instruir também as famílias que façam um bom planejamento, porque em primeiro lugar da sua renda, você tem que tirar a poupança. Aí, aquilo que sobra, você pode fazer ter as despesas. Aquilo se faz o contrário, primeiro faz as despesas para ver o que vai sobrar. Nenhuma economia consegue sobreviver. Nenhum município consegue sobreviver desse jeito, e nem a União. Primeiro vamos olhar as despesas para depois arrecadar. Está errado. Nós, contadores, sabemos que está errado. Poucos pedem essas orientações para nós. E nós estamos aí para isso. Nós estudamos para isso. Então vamos aproveitar as oportunidades que nós temos para participar das entidades sindicais. Eu acho que o crescimento nosso também é nossas entidades. E parabéns pelos 80 anos do sindicato e por essa bela homenagem que está sendo feita hoje à noite. Obrigado. Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui com vocês. Parabéns, Disseu. Eu sei que a tua caminhada é longa e és muito guerreiro. Parabéns a Fernando Spieler, você também faz um diferencial imenso na nossa categoria. Bom, eu sou contadora também e eu digo para todos que me ouvem, porque eu gosto de sensibilizar, não gosto de criar polêmica ou crio a polêmica. Eu sou investimento, eu não sou custo. Então, quando o empreendedor, o informal ou formal, ele entende que uma consultoria do seu negócio faz a diferença, que procurar um profissional para analisar qual o risco iniciante do investimento dele, qual o prazo que ele vai ter de retorno desse investimento, sinal que eu plantei uma semente e com certeza no futuro vou colher frutos. É assim que a gente trabalha, sensibilizando. É um trabalho árduo. E quando eu comecei a empreender, eu entendi que o contador precisava de indicação. Mas quem é que vai indicar alguém que não é conhecido, né? E aí eu tive a sensibilidade de procurar entidades. E a primeira entidade a qual eu me filiei foi o Sindicontábil, há uns anos atrás. Depois, eu entendi que eu precisava de visibilidade. E aí eu procurei a Associação Comercial de Porto Alegre e comecei ali a trabalhar a minha imagem como contadora, disseminando que contador não é custo, mas sim um investimento. Somente os microempreendedores, eles não são obrigados a ter um responsável fiscal, mas não quer dizer que eles não precisem de uma consulta, né? Assim como tu precisa de um diagnóstico médico, você precisa de um contador para analisar esse início. No momento que formalizado, que você não é MEI, mas uma ME, uma EPP ou outro tipo de enquadramento, o que acontece? O principal profissional responsável, está na lei, é o contador. Mas o que acontece? Eles não nos veem como investimento e assim eles vão tomando a decisão no escuro, pisando em dinheiro. E aí tem passivos futuros, às vezes, né, que nem eu digo, não é o financeiro que impacta tanto, é o emocional, é a expectativa que você cria para o seu negócio. E aí, às vezes, a expectativa, ela atinge tão, né, o âmago da pessoa que demora a se recuperar. Então, através dessa sensibilização, eu participo de várias entidades, mostrando ao embrião, MEI, a necessidade de um contador, a necessidade de uma consultoria. É ali, nesse profissional, que ele encontra, com certeza, as melhores tomadas de decisão para o futuro da empresa. Principalmente se ele conseguir responder duas perguntas: aonde ele está e aonde ele quer chegar. Se ele chegar no objetivo dele, é porque ele entendeu aonde ele estava e se certificou de ter profissionais qualificados ao lado deles. Né? Então, eu vim em nome de uma entidade parabenizar outra entidade e dizer a vocês que sim,
Quando nós entendemos que as entidades nos fortalecem, nós temos o nosso diferencial, que é entender que toda a sociedade entenda que nós somos investimento, assim como o discurso do ministro Márcio França no seminário. Meu boa noite a todos. Eu quero desejar meu boa noite a todos, dizer a minha felicidade em nome do Conselho Regional de Contabilidade de estar aqui com um amigo do Liceu. Aliás, já que nós falamos um pouco de história, eu quero relatar um pouco de história, porque o Sindicato de Porto Alegre já teve alguns presidentes que foram presidentes do Conselho Regional de Contabilidade. Posso falar em 2 nomes, um deles chama-se Olívio Colliver, para quem conheceu, e outro é lá dos primórdios, que são o nosso patrono, vamos dizer assim, São Henrique de Jardim, que aliás foi o homem que acampou na frente da sede do Conselho Regional de Contabilidade para ter o registro número 1. Então eu, como não sou talvez dos mais antigos aqui, eu conheço essa história porque li essas histórias. Então o nosso sindicato de Porto Alegre tem uma ligação muito grande com a classe contábil em geral e com o nosso Conselho Regional. Então, Dirceu, quero dizer assim, desejar felicidades, meu amigo, muito sucesso, né? E estamos juntos, inclusive nessa nova vertente que é o sindicato ser parceiro também de ter profissionais capacitados, né? Uma das preocupações do Conselho é a educação continuada e todos os sindicatos são parceiros e também promover cursos e se preocupar em ter um profissional sempre capacitado. Então, agradecer e desejar muito sucesso, meu amigo. Boa noite a todos. Amigo vereador Ayrton Ferronato, preside essa sessão. Amigo contador Fernando Spira, presidente da Contábil. Amigo Sérgio Disco, seu BL. Amiga de pouco tempo, mas fiel, Lori, da Associação Comercial, também da Associação dos Microempreendedores de Porto Alegre, e nosso Juliana Bati, representando o Conselho. Nossos parceiros do sindicato, colegas, demais autoridades presentes, amigos, familiares, boa noite a todos. 80 anos. O que dizer de uma entidade que representa uma categoria de profissional como a nossa, tão importante na sociedade? O que dizer? Afinal, são poucas entidades que chegam a esse tempo. Como falou o Fernando, a gente só chega a 80 anos se apresenta alguma coisa para a sociedade. Ninguém chega aos 80 anos representando uma categoria se não fez nada, não tem credibilidade dos profissionais que representam. Desde o Brasil colônia, que se fala da contabilidade, não é de hoje. Lá atrás, quando começou a criação do ensino de contabilidade, nós éramos chamados de guarda-livre. Lá atrás, 1754, o governador propôs a formação do profissional contador. Uma aula inaugural do comércio, da Junta de Comércio de Lisboa, foi proposta para o Brasil. 1870, sobre a história da nossa profissão, que é tão legal, é tão bonita, é tão apaixonante. 1870, 18 de fevereiro, o governo aprova os estatutos da Associação dos Guarda-Livros da Corte. Tal diploma é considerado até hoje primazia dos profissionais contábeis, guarda-livros. 1874, sucede no Rio de Janeiro, começou a publicação quinzenal de uma revista especializada de contabilidade. Eu fui pesquisar porque vocês sabem um pouco mais da nossa história. Então,
Lá no início do século XX, a classe dos guarda-livros vivia clima de euforia, visto que o país atravessava um momento de grandes transformações profissional, trabalhista e de organização da sociedade. Em 1910 foi fundado o Instituto Brasileiro de Contabilidade e o Instituto Paulista de Contabilidade, onde começaram a nascer as entidades contábeis. Historicamente, em 28 de agosto de 1916, mesmo dia que o senador João Lira, nosso patrão, faz um discurso no Senado Federal da Ciência da Contabilidade, aprovando a profissão, a regularização da profissão de guarda-livros na Associação dos Empregados do Comércio do Rio de Janeiro. Em 1924, realizado o primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade do Rio de Janeiro. Nós realizamos esse ano o Congresso primeiro. Então, por mais belas palavras tenham sido as ações dos precursores antes de 1926, não formávamos ainda a unidade no sentido nacional orgânico, que surgiu à tona naquele 25 de abril de 1926, onde o senador João Lira, ao ser agraciado de homenagens pelos profissionais de contabilidade de São Paulo, falou o seguinte: trabalhemos, pois, unidos, tão convencidos do nosso triunfo, que desde já consideremos o dia 25 de abril o dia do contabilista brasileiro. Nesta oportunidade foi solenemente proclamada a classe dos contabilistas brasileiros. Em 27 de maio de 1946, o então presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, assinou o Decreto-Lei 9.295, que hoje rege a nossa profissão contábil, mesmo com as modificações que vieram depois. E isso foi uma grande conquista para a nossa profissão contábil. Então, referenciar o passado não se trata de saudosismo, mas sim de culto à história da nossa profissão contábil, bem como respeito devido aos personagens que vivenciaram a profissão da contabilidade antes da assinatura da nossa lei. A iniciativa dessa modernidade trouxe para Porto Alegre, dia 4 de janeiro de 1933, a rua 7 de setembro, 11h46, uma comissão composta pelo senhor Henrique de Jardim, eleito presidente da comissão, secretário Afonso Martins, e o senhor Júlio Augusto Teiral dos Santos, para tratar da fundação de uma entidade contábil com o objetivo de sindicalizar a nova corporação. Em 1943 surgiu o Instituto Rio Grandense de Contabilidade, que foi aprovado o primeiro estatuto da entidade eleita a diretoria constituída pela oportunidade. Nessa memorável assembleia, presença de vários contabilistas: Alcides Antunes, Júlio Teiral dos Santos, Gilberto Ferreira de Moraes, José Leão Pereira, Eduardo Moreira, Guido Gondim, Virgílio Contesa e outros. Com estes pioneiros que deram início ao processo de transformação daquele instituto, justamente no Sindicato dos Contabilistas Rio-Grandenses, para o atual Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre, cujo reconhecimento se deu pelo Ministério do Trabalho no 4 de novembro de 1943, com a proclamação da nossa Carta Sindical, sendo nós o único detentor da Carta Sindical dos Contabilistas de Porto Alegre. Dessa forma surgia a entidade contábil pujante Revolução Sindical dos Contabilistas de Porto Alegre. Uma grande conquista. A partir dessa data estava consolidado definitivamente o desenvolvimento e a defesa da profissão contábil em nossa cidade. Trabalho entusiasta seguiu por várias diretorias. Não vou citar todos. Começou lá em 1949 com o Henrique de Jardim. Olívio Cóliver, entre os mais destacados. Wilson Ling. Aqui na plateia nós temos o Clécio, presidente que me antecedeu,
Também contamos em nosso quadro social com grandes nomes, foram contabilistas: Getúlio Dornelles Vargas, Frederico Hermann Júnior, Major Alberto Lins, Antônio Borges de Medina, Francisco Leonardo Dutra, General Antônio Flores da Cunha e Francisco Dália, entre outros. Assim ultrapassamos as fronteiras do tempo e procuramos entender o que significa hoje a profissão no país. Podemos avaliar dimensões do feito daqueles homens que há quase um século provaram aos nossos governos e aos demais segmentos da sociedade a importância da regulamentação da profissão contábil. Então, no mundo indiscutível, a importância da classe contábil para o país está presente em todos os setores, registrando os fatos, antecipando os problemas, prestando informações necessárias ao desenvolvimento. Por ser um homem da ciência, o contabilista orgulha-se em poder dizer que nada ocorre sem a contribuição do seu trabalho, porque através dele é que se ordena o fluxo da riqueza nacional. A nossa trajetória como sindicato, nós temos a nossa sede com um prédio próprio na Avenida Riachuelo 1641, no centro de Porto Alegre, e podemos nos orgulhar de contar com em torno de quase 20 mil profissionais da nossa base de contabilistas profissionais liberais, independentes do vínculo que eles tenham com empresas públicas e empresas privadas. A nossa entidade foi criada para valorizar e orientar os profissionais da área contábil. Isso a gente tem tentado fazer nesses 80 anos. Não eu, que não tenho 80, faço parte hoje. Então, durante esses 80 anos de existência como Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre, representou e representa condignamente os anseios e as manifestações da classe contábil junto aos poderes públicos. Buscou mostrar sempre aos demais segmentos da sociedade e aos homens de governo o papel dos contabilistas e da contabilidade no Brasil. De um modo geral, a entidade busca também a valorização dos profissionais da área contábil pelo trabalho como responsáveis que são na materialização de constantes mudanças econômicas e tributárias que se submetem todas as empresas, independente do seu porte no país. Estamos aí à entrada da reforma tributária, que se já estamos alguns careca e outros de cabelo branco, talvez vai subir os cabelos de todo mundo. Então, por isso que o Sindicato de Contabilistas de Porto Alegre é uma entidade associativa que tem a atribuição de recomendar e sugerir procedimentos e posturas aos profissionais da área contábil. Quando nós acreditamos e participamos juntos por um mesmo ideal e objetivo, todos saímos ganhando. Por isso, conclamamos para que todos os contabilistas e empresários, emanados na solução dos problemas que atingem de tempos em tempos as questões de ordem nacional. Não obstante o trabalho do nosso dirigente, nossos antecessores e não poucas vitórias conquistadas, existem ainda muitas outras a serem alcançadas. Com isso, nosso agradecimento ao amigo vereador Fernando Ayrton Ferronato pela homenagem que presta à nossa entidade, nosso associado de muitos anos. E eu quero deixar um recado para a nossa classe contábil. Fortaleça a sua classe, associe-se, participe do sindicato, venha nos ajudar, e nós sozinhos não vamos fazer nada. Muito obrigado. Bom, nós estamos hoje aqui numa noite que expressa muito para todos nós. Estamos comemorando, registrando, homenageando os 80 anos do nosso sindicato. Eu comecei minha atividade na contabilidade lá em 1973, na Cibis.
na época do Slick, tá? E daquela nossa velha máquina de contabilidade. Passei por lá, aprendi bastante, estive no setor de contabilidade, nesse meu caminho, fiz um concurso público, fui aprovado e trabalhei por bastante tempo na Controladoria Geral da União. Na época pertencia ao Ministério da Fazenda. De lá eu fui para a Contadoria Geral do Estado. E de lá saí, fui para auditor fiscal da Receita Federal, auditor fiscal da Receita Estadual e também fui auditor do Tribunal do Banco Central do Brasil. Eu digo isso para dizer da importância que é na minha vida pessoal, profissional e política esta minha atividade na contabilidade pública e privada. Portanto, quero começar aqui registrando a minha saudação ao amigo Dirceu, que foi o pai da homenagem que me procurou aqui na Câmara para encaminhar este nosso evento. E hoje temos aqui um número belíssimo de pessoas presentes numa sexta-feira à noite. Tá? Quero saudar também o Fernando Espírito, nosso parceiro da Fé Contábil, em dizer da importância que teve aqui conosco nessa noite, do nosso Sérgio Tistman, das profissões liberais, e a nossa também tem esse viés de profissão liberal, verdade? O nosso querido amigo, representante do CNC, o Juliana Badia, e também representante da Associação Comercial de Porto Alegre, amigo, a Loridene Quevedo. Tá? Quero saudar a direção atual do sindicato, capitaneada pelo seu e a sua direção toda. Também quero saudar ex-presidentes do sindicato, e vejo aqui que já teve como TV o amigo Clécio, tá? Bom ter conosco aqui, e te saudando, eu quero fazer um abraço a todas as direções anteriores dessa história de 80 anos. Dizer da importância de estar aqui entre amigos e amigas conhecidos, falando sobre a contabilidade e sobre a história do nosso sindicato. Nos seus 80 anos, ao longo dessa década toda, nós temos certeza que o sindicato desempenha um papel fundamental, estratégico. Primeiro nas questões, quando se trata de uma entidade que representa uma corporação, a nossa corporação. Dizer que nós temos sim a grata satisfação de compreender, por isso que eu fiz aquela minha introdução de agora de foco, para dizer o seguinte: nós acompanhamos a vida da contabilidade e dos seus profissionais, setor público, setor privado, a importância desses profissionais no contexto da nossa sociedade. Eu estava conversando com o Sérgio. Nós atuamos na contabilidade. Para a contabilidade, nós precisamos atuar e conhecer a legislação e as regras contábeis, claro. A legislação trabalhista, previdenciária, tá? E a gestão dos nossos negócios. Quer dizer, esse arcabouço todo de tarefas que temos nos leva a
ter o respeito da sociedade. Eu sei dos velhos tempos ainda, quando se fazia declaração, primeiro a contabilidade no slip, né? E depois a declaração dos renda. Aquilo era uma cálculo em cima do outro, vocês se lembram disso mesmo? A declaração do imposto de renda. Eu fazia bastante. E mais o seguinte, o pessoal não acaba. Além de conhecer a legislação toda, nós acompanhávamos o nosso cliente o ano todo. Porque qualquer papel, mensagem ou correspondência que eles recebiam da Receita, como não tinha esses mecanismos que temos hoje de internet, eles com toda certeza telefonavam e nos procuravam presencialmente para mostrar aquele papel e saber o que era. Eu acredito, eu vou dizer uma coisa, peço licença, eu tenho 5 livros escritos, lançados. Dos 5, 4 foram pela editora Saga. E os meus livros vendiam no Brasil sob concurso, para concurso. E a Saga quebrou. E o livro se fez. Agora, há alguns tempos atrás, eu escrevi outro livro. Gestão contábil financeira de pequenas empresas. Sustentabilidade e sobrevivência. Quem editou foi a editora Atlas, que quebrou também. Eu trabalhei algumas décadas para escrever. E eu quero, nesse último, eu quero atualizar o que eu escrevi. De lá, eu dizia que eu escrevo o seguinte, a micro e pequena empresa também, ela tem um papel fundamental no contexto dos negócios, tá? E as empresas vão na falência em larga escala. Por quê? Porque não tem conhecimento, dentre outras coisas, sabe? De gestão. Lá no meu livro eu digo que o parceiro necessário, indispensável para esta não mortalidade a rodo das empresas somos nós, da contabilidade do cabelo de pé. Vamos lá. E ontem, acredito que o maior presente, o segundo dos grandes presentes que o sindicato recebemos ontem, eu estava junto, e o senhor também estava. Quando o ministro Márcio França da empreendedorismo e pequenas empresas esteve em Porto Alegre e disse que ele orienta assim: tu não quer morrer, procura o contabilista. Quando o banco quer emprestar dinheiro e diz assim, eu não sei se o cara tem capacidade de pagar, diz quem sabe, o ministro, quem sabe te dizer é o contabilista. Não é verdade? Porque é ele que vive no ele sabe da possibilidade de crescimento e ele sabe também da seriedade ética dos seus proprietários. Portanto, nós estamos cada vez mais ganhando nosso espaço. Então, dito isso, fazendo meus cumprimentos a todos, eu acredito que nós estamos aqui numa noite importante para trazermos, registrarmos essa homenagem ao sindicato. E homenageando o sindicato, necessariamente nós homenageamos também os profissionais contábeis. Em nome de vocês, eu quero fazer um abraço a todos e todas. Dito isso, nós vamos agora, de pé, entregar o diploma ao Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre.